Você pode fechar os seus olhos, vamos pedir para o Espírito Santo falar, vamos orar mais uma vez. Senhor, é a Tua mensagem, é a Tua palavra, é o texto que nós acabamos de ler, e nós pedimos agora o impacto da Tua unção, o derramar do Teu Espírito, da Tua glória, a ministração poderosa do Teu Espírito em nossos corações nesta igreja, o maná sendo derramado dos céus, e que nós possamos ser edificados, que nós possamos transbordar, que nós possamos ser cheios, que o Senhor toque, que o Senhor realize tudo que o Senhor tem para fazer aqui essa noite, através da Tua glória e da Tua presença. Que somente os céus, somente a Tua glória, somente a Tua unção esteja neste lugar, em nome de Jesus. Se você concorda, dá um glória a Deus, amém, aleluia. Sente-se na presença de Deus. Glória a Jesus. Queridos, essa palavra que Deus trouxe ao Jeremias, nós percebemos que o Senhor, Ele fala, e tudo o que Ele fez foi através da fala. A palavra de Deus, ela tem um poder sobrenatural, porque tudo que Deus fala, acontece. Deus tem um poder, e pelo poder da sua palavra, milagres acontecem. Tudo que foi criado em Gênesis capítulo 1, foi criado através da palavra. Deus é poderoso, a sua palavra é poderosa, e há um decreto em tudo que Deus fala, porque há um poder criativo quando Deus fala. Nosso Deus é um Deus que, quando dá uma palavra, como aquele centurião, Jesus disse: vá, o teu servo está curado, você já recebeu a tua bênção. E ele chegou em casa e na mesma hora aconteceu a bênção, pelo poder de uma palavra. O profeta Jeremias, nesse texto, de uma forma gloriosa, quando eles diziam: assim diz o Senhor, os reis paravam. O oráculo de Deus acontecia, a presença vinha, e acontecia exatamente como os profetas diziam: assim diz o Senhor. Há um poder quando a palavra de Deus é liberada. Mas nesse texto, não menos importante, nós vemos aqui Deus pegando Jeremias e colocando ele sentado, e ele dizendo para Jeremias apenas: observe o sermão silencioso. Você apenas vai ver agora o que eu quero te falar. Você não vai ouvir, você tem que apenas prestar atenção. Sente-se, Jeremias, que você vai analisar e olhar o que eu estou fazendo. E Deus coloca Jeremias, o profeta, sentado, e não havia nenhuma palavra, era apenas para Jeremias olhar. Não tinha nada sendo falado, apenas assistir. Muitas vezes Deus nos coloca sentados para que a gente possa analisar o que Deus está falando. Deus muitas vezes nos coloca sentados, como colocou Jeremias, nos para de toda a correria. Ele tira a gente do dia a dia e nos coloca apenas sentados, nos para, tira a nossa agenda, tira os nossos afazeres, as nossas tarefas, tudo para, porque Deus quer nos dar um sermão silencioso, um sermão que não tem palavras, mas que você vai assistir e ver aquilo que Deus quer falar comigo e com você. E Jeremias observa aquela situação. Jeremias se senta e olha a mensagem de Deus, a mensagem do Senhor, que estava vindo para ele de uma forma poderosa, de uma forma gloriosa, em que ele precisava prestar
muita atenção naquilo que Deus estava querendo dizer para ele, não em palavras, mas de uma forma silenciosa. Queridos, o silêncio é brutal. O silêncio é mais forte do que você pensa. O silêncio, muitas vezes, tem mais autoridade do que palavras. Pessoas que falam pouco, preste atenção. Pessoas que falam apenas uma vez. Pessoas quietas, eu começo a prestar atenção nelas porque são pessoas perigosas. Pessoa que não fala muito. As pessoas que falam pouco são pessoas sérias, que quando falam, falam uma vez só. E a palavra delas valem. E tem aquelas pessoas também, não sei se você já ouviu, cachorro que muito late. Não? O que isso quer dizer? Pessoas que falam muito, muito, muito e não fazem. Um grande escritor disse que se você não entende o silêncio de uma pessoa, você também não entende as palavras dela. Nós precisamos aprender com o silêncio. Precisamos aprender quando Deus está em silêncio. Nós precisamos aprender qual é a mensagem que Deus está dando quando estamos sem ouvir nada. E não se engane, a maioria dos profetas, a maioria dos homens de Deus, a maioria dos patriarcas, na verdade, caminharam muito mais no silêncio do que todo dia Deus falando. Não era sempre que Deus falava com Abraão, não era sempre que Deus falava com Jacó, não era sempre que Deus falava, e nós precisamos aprender o que fazer quando Deus não está falando. Nós precisamos ter um comportamento, aprender a nos comportar quando nós não ouvimos Deus. Esse é o grande desafio. Nós sabemos nos comportar quando Deus fala, nós sabemos nos render quando Deus fala, erguer as nossas mãos, nos derramar, dar a Ele a glória, a honra. Nós sabemos corresponder com Deus quando ouvimos Ele falar, mas a grande questão é como corresponder com Deus quando tudo está em silêncio. É nesse momento que nós somos testados. É nesse momento de silêncio que nós vamos sem sentir um arrepio, sem sentir um choro, sem sentir nada, às vezes achando que estamos deixados de lado e que não tem aonde nos apegarmos. É nesse momento que nós temos que entender e nos comportar da forma que Ele deseja. Ficarmos exatamente na posição que Ele nos deixou. Não sairmos em nenhum momento, não nos movermos de forma alguma para outra direção do que Deus falou. É nesse momento em que nós só podemos parar e ficar aguardando o que Deus vai fazer. Queridos, amados irmãos, o silêncio, ele tem tanta autoridade. O silêncio de Deus tem a mesma autoridade da fala de Deus. E nós aprendemos muito no silêncio de Deus. Nós aprendemos a confiar, nós aprendemos a esperar, nós aprendemos a ter que lembrar daquilo que Ele já falou.
Porque Deus não é um tagarela que fica falando a todo instante, Ele fica jogando palavras ao vento, porque a palavra dEle é muito poderosa, Ele é muito poderoso e glorioso para ficar falando como um tagarela. Quando Ele fala, tudo muda. Ele não joga pérolas a porcos, Ele não joga a palavra dEle para quem não valoriza. A palavra dEle tem poder, ela não volta vazia. A palavra tem poder de criação, a palavra tem poder de transformação. Mas o nosso comportamento precisa estar alinhado quando não estamos ouvindo Deus falar. É o maior desafio. Em 2020 ficou marcado na minha cabeça. Eu não sabia o que pregar, eu não estava entendendo muitas coisas, tinha apenas alguns fragmentos, um relance do que estava acontecendo, da pandemia. E eu me lembro de vários pastores, eu olhando um pastor aqui, um pastor lá, os grandes pastores que nós conhecemos, e ninguém se pronunciou sobre a pandemia. Nenhum pastor veio, nenhum profeta falou absolutamente nada, ninguém falava nada nesta nação, nem em outras nações. Todo mundo parado, todo mundo olhando, a igreja observando apenas. Ninguém ousou a falar nada. E eu me lembro que eu fiz uma live, o nosso pastor, que eu amo muito, um grande homem de Deus, já falei dele, já esteve nessa igreja, pastor Wilson Guimarães. Ele conversou comigo, um homem muito sábio, de uma vasta experiência. E naquela live ele disse, eu falei, pastor, o que o senhor acha que está acontecendo? Pastor, fala a tua percepção, a tua visão. Um homem de mais de 20 anos de ministério, que estava se recuperando, está lá no sul, lá no Paraná, cuidando literalmente de ovelhas, numa chacrinha, sozinho, porque teve problemas cardíacos. Ele falou, Guto, eu vou te dizer algo. E aquilo marcou numa profundidade muito grande. Ele falou, Deus está em silêncio. Aquilo foi uma bomba na minha cabeça. Aquilo foi uma dinamite dentro de mim. Aquilo fez todo sentido, é isso. Eu não estava tendo discernimento nenhum, ninguém estava tendo discernimento de nada, porque Deus não estava falando. E uma agonia muito grande tomou conta de mim, tomou conta da igreja, de nós, porque nós precisamos ouvir Deus falar. Quantos gostam de ouvir Deus falar? Amém, igreja. Então você é normal. Então somos pessoas reais. Pessoas reais gostam de ouvir Deus falar, pessoas comuns precisam que Deus fale. É uma questão de urgência, é uma questão de vida ou morte, é uma questão de necessidade. E Deus sabe exatamente como trabalhar comigo e com você. E nesse momento eu percebi como o silêncio de Deus estava sendo devastador. Como nós carecemos. E por um momento nós sentimos que Ele se escondeu. E já ficamos desesperados. Sabe, queridos, essa noite, muitas pessoas que estão nessa igreja aqui, que está sentada do seu lado, com uma roupa bonita, que vieram aqui ver o batismo, sentem que Deus está em silêncio, estão agoniados porque Deus não fala. Mas deixa eu dizer para você, Deus está aqui, a presença dEle é real. Você não precisa ouvir, mas você está aprendendo o sermão silencioso de Deus. Deus seja louvado. Ele está fazendo você assistir a um sermão e não quer que você ouça um sermão. É melhor assistir um sermão. Não sei se você já ouviu esse ditado. É melhor assistir um sermão do que ouvir um sermão.
O que nós estamos dizendo? Nós queremos, muitas vezes, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Um ditado chinês diz isso, que imagens valem mais que 1000 palavras. E a gente brinca muitas vezes, que fala assim, você não está entendendo? Se você não está entendendo, quer que eu desenhe? Deus muitas vezes está fazendo isso comigo, com você e com a igreja. Nós não estamos entendendo o que Deus está fazendo. Então Ele fala assim, olha para o quadro, olha lá, eu vou desenhar para você. Foi assim com Jeremias. Jeremias, vou desenhar, vou te dar uma imagem, você vai ver o que eu estou fazendo em Israel. Senta e assiste. Oh, glória a Deus, aleluia. E muitas vezes não estamos entendendo. Mas não é do jeito que nós estamos pensando, é do jeito que Ele está fazendo. E poderosamente, Jeremias assistindo o oleiro, uma atividade comum, uma atividade completamente normal daquela época, uma coisa corriqueira da época. Não era nada sobrenatural o que Deus fez com Jeremias. Deus levou ele para algo completamente normal, como sentar num shopping e apenas analisar o que está acontecendo e ver o comportamento do homem. E assim era a tarefa de Jeremias, analisar o comportamento daquele trabalhador que pega o barro e trabalha com o barro. Trabalha uma obra das suas mãos. E esse barro, muitas vezes, o oleiro, para ele pegar esse barro, para ele mexer no barro, ele tem que colocar a mão no chão, na terra, e pegar esse barro e tirar ele, e colocar na roda para trabalhar. Ele tem que sujar as mãos para esse processo de modelagem do seu trabalho. Verdade, Pai. Deixa eu dizer algo para você, o que Deus não tem problemas comigo e com você, de botar a mão na minha vida e na sua vida, nas coisas sujas das nossas vidas, e fazer uma obra gloriosa. Eu vou repetir, acho que você não entendeu. Deus não tem problema de trabalhar com o barro, com a sua vida e com a minha vida. Ele sabe que você não é perfeito, que eu não sou perfeito, que nós temos muita sujeira e que nós precisamos ser trabalhados. Aleluia! Alguém aqui? Eu estou pregando para pessoas normais, amém? Os santos depois nós pregamos, mas eu estou pregando para pessoas comuns, pessoas reais. Nós que precisamos de Deus, nós que somos barro, nós que precisamos de um molde, nós que temos sujeira, que precisamos de limpeza. Assim é a vida da igreja, assim é a minha família, a sua família. Nós precisamos ser um barro moldável. Oh, glória, aleluia. E muitas vezes, para pegar no barro, para pegar o barro, tem que se inclinar, tem que se abaixar. E assim Deus faz para trabalhar na nossa vida. Muitas vezes Deus se inclina, Deus se abaixa para tocar em nossas vidas. Ele vem aqui na terra, Ele veio através de Jesus, Ele se humilhou, Ele se fez carne, Ele entrou entre nós e trabalhou em nossos corações, trabalhou em nossas vidas. É o céu se alinhando com a terra, é o divino tocando no humano. Esse é o Deus Todo-Poderoso, é o sobrenatural tocando no natural. Eu estou pregando para alguém aqui porque vocês estão assustados. Tem alguém aqui que eu estou pregando? Dá um glória a Deus então. Aleluia. Deus tocando em nossas vidas, Deus trabalhando com o barro. E você vai perceber que Jeremias, olha,
e ele nunca sabe de onde veio o barro. Deus não permitiu que Jeremias visse de onde era que ele estava pegando o barro, passado do barro, da onde Deus tirou esse barro. Mas a questão é que o oleiro estava trabalhando com aquele barro. Assim é conosco. Nós não sabemos de onde Deus te tirou. Eu não sei qual é a tua história, de onde você veio, qual foi o seu pecado, o que passou lá atrás, o que aconteceu, de onde você vem, de onde nós viemos. A questão é, nós estamos na mão do oleiro. Não sei se você está entendendo a mensagem. Não importa o seu passado, o que importa é estar na mão do Todo-Poderoso. O que importa é estar na mão do Santo de Israel. O que importa é estar nas potentes mãos de Deus. Porque essas mãos são poderosas, são as mesmas mãos que tirou o povo de Israel do Egito, são as mesmas mãos que fizeram o homem, são as mesmas mãos que livraram Israel do inimigo. É a mão poderosa de Deus. Quando Deus está com sua mão estendida, quando a mão de Deus está sobre um homem, sobre uma igreja, sobre uma mulher, ninguém pode detê-lo, ninguém pode detê-la. A mão de Deus é poderosa. Nós só precisamos estar nas mãos de Deus. Quem está na mão de Deus daqui? Deus seja louvado. Queridos, e diz a palavra que o barro está na roda, está girando. É o que acabamos de ler. Era isso que Jeremias estava vendo. O oleiro trabalhando na roda com o barro. A rotação, o círculo. Deus fazendo algo poderoso em Israel. Deus trabalha com ciclos. Deus trabalha com rodas. Deus nos coloca na roda e faz a nossa vida girar e nos movimentar. Deus traz um movimento glorioso. Era o que Deus estava mostrando para Jeremias, que a mão dele está ali fazendo algo poderoso naquela roda. Assim estava acontecendo com Israel, e assim é com a minha vida e com a sua vida. Queridos, a roda da vida, da nossa vida, não sei a sua, mas a minha, acredito que de todos nós, é dia que recebe ligação boa, tem dia que recebe ligação ruim, é gente que nasceu, é gente que morreu. É coisas que acontecem, gente indo, gente vindo, gente entrando, gente saindo. A vida é assim, é uma roda. E às vezes nós achamos, queremos sair da roda, do ciclo da vida, queremos parar a roda, queremos não mais que nada aconteça, mas a vida é assim. Cheio de altos e baixos, e Deus nos coloca porque Ele está fazendo algo, um vaso poderoso. Você não consegue ver o que vai acontecer, para onde está, o que Deus está fazendo. Nós não entendemos, não parece com absolutamente nada, parece um borrão, mas a questão é que Ele está moldando um vaso poderoso. E muitas vezes nós queremos sair desse ciclo da vida, do sofrimento, de altos e baixos, de alegria, de tristeza, que não sabemos o que vem e o que vai acontecer. E muitas vezes nós não percebemos e achamos que Ele não está conosco. E a grande conforto que Ele nos dá,
o grande conforto que Ele traz para a minha vida e para a sua vida, é que a hora que a gente percebe ou acha que Ele está longe, que Deus não está perto, que está girando rápido demais, Ele vem e dá um toque suave de suas mãos. Um toque suave de Deus muda toda a minha história. Um toque suave de Deus me encoraja. Um toque de Deus, quando eu recebo uma ligação não muito boa ou ruim, o toque de Deus me muda, me transforma. Quando eu perco meu filho ou meu marido, ou alguém vai embora de nossas vidas, enterramos alguém, o toque de Deus. Quando perco o emprego, alguma coisa ruim acontece, um toque de Deus, um toque de Jesus, um toque do Pai em nossas vidas, transforma o nosso coração. Quantos querem um toque de Deus? Quantos precisam de um toque? Ele está nos tocando essa noite, Ele está permitindo um toque, porque um toque dEle, irmã Jacira, traz um alívio enorme, traz um conforto maravilhoso. Quem está sentindo o toque? Ela está sentindo o toque do Espírito Santo. É os momentos que nós precisamos de um toque. Assim Jeremias percebeu, é assim com Deus. Não é todo momento que sentimos esse toque, não é toda hora. Precisamos insistir em estar na igreja, mas esses toques suaves de Deus fazem toda a diferença, sim ou não, igreja? Muda a minha mente, muda meu coração, anima o meu dia, traz encorajamento. Eu consigo respirar, me fortalecer e dizer: vamos para a próxima. Quando está difícil demais, quando parece que estamos deixados de lado, esses toques vêm e nos salvam. Deus está tocando essa igreja essa noite. Deus está me tocando e te tocando. Você pode adorar Ele por isso? 5 segundos. Agradeça pelo toque dEle. Mais alto, igreja, dá glória a Deus. Você está num tempo de festa. Diga obrigado pelo teu toque. Diga eu te amo, eu te adoro, exalte-o. Faça como a irmã Alba, interaja comigo, fale, grite, expresse a sua adoração. Dê glória, dê glória, dê glória. Ele merece toda a adoração. Só que agora acontece algo. Tem um problema no texto teológico. O vaso estava sendo moldado, o vaso estava girando, o oleiro estava trabalhando, e ele, o que acontece? Estraga nas mãos do oleiro. E agora, Marcelo? E agora, igreja? Deus errou? Não, não foi isso. É culpa do barro? Não. O que acontece? Como explicar essa situação? Aconteceu algo que não podemos entender, algo que não conseguimos explicar. O vaso estragou na mão do oleiro. E o que isso significa? Aqui nós entramos em choque porque nós pensamos que servir a Deus, que quando entregamos nossa vida para Deus, tudo vai dar certo, nada vai dar errado, não vamos ter mais problemas, não vai ter mais dificuldades, não vamos mais sofrer. Mas nesse texto está falando que aconteceu algo, o vaso estragou. Ou seja, porque as coisas acontecem, porque eu perdi meu pai,
Por que eu perdi minha mãe? Por que meu marido morreu? Por que minha esposa saiu de casa? Por que meu filho está doente? Por quê? Por que eu sofro? Por que eu estou sem dinheiro? Por que eu passo por isso? Por que a minha filha não é assim? Por que meu filho não é assado? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Por quê? Por quê? Por quê? Deixa eu dizer algo para você. Por que acontece? Estamos na mão do oleiro. E você e eu não vamos entender no momento, não podemos ficar parados tentando entender, e nós precisamos apenas nos entregar a esse Deus Todo-Poderoso que está moldando a sua vida e a minha vida, que está construindo algo que não vai te tirar da roda da vida, que não vai fazer você te livrar das coisas ruins dessa terra, porque são nessas coisas que você está sofrendo, nessas coisas que você não quer que aconteça, que eu não quero que aconteça, é nessas coisas ruins que faz com que Deus mostre a sua beleza, mostre a sua grandeza e a sua glória. Isso tem um peso de glória em nossas vidas. Você não é formado, eu não sou formado apenas pelas coisas boas, é um conjunto, o meu passado, a minha história, a minha vida, está tudo aqui, as coisas ruins que aconteceram e as coisas boas. Sim ou não, igreja? Aqui está o povo santo e tranquilo, amável e dócil, mas também está a mulher, o homem que saiu da sua casa e gritou com o marido, que gritou com a esposa, que ficou ansioso, que ficou nervoso, e que uma hora está tranquilo, e uma hora está nervoso, uma hora está calmo, outra hora está extremamente bravo. É o mesmo homem, é a mesma mulher que está dando glória a Deus aqui, mas chega em casa, às vezes está roendo as unhas, com medo do que vai acontecer amanhã. É o todo. Eu escutei um aleluia aqui. Eu estou pregando para alguém aqui essa noite? Deus está falando com alguém aqui? Então dê um glória a Deus bem forte. Queridos, sermão silencioso está em vários momentos da palavra. Você vai ver um sermão silencioso quando Jesus está diante dos governantes e ele apenas não responde nada. Ele não se defende. Ele apenas fica em silêncio. Um sermão silencioso que nós aprendemos quando Jesus fica 3 dias sem aparecer. Quando ele morre, os discípulos não escutaram nada, não viram nada, não ouviram nada. Era apenas silêncio. Era apenas silêncio. Não tinha nada. Mas quando nós começamos a observar, Deus estava desenhando algo, Deus estava trabalhando em algo, Deus estava agindo. Preste atenção, porque quando você não está ouvindo, quando você está achando que Deus está quieto, Ele está agindo por mim e por você, Ele está fazendo por mim e por você. Se Deus parou de falar, preste atenção, o mar vai se abrir, a glória vai descer, algo vai acontecer. Porque Deus, quando vai fazer algo, Ele para de falar, Ele apenas faz. Ah, queridos, eu tenho um negócio, eu prefiro que não falem nada. Mas quando a pessoa começa a fazer muitas promessas,
Você não fica desconfiado? Por quê? Tem cabeça balançando. Porque quem promete muito, opa, não faz? É assim também com você? Queridos, quando nós ouvimos falar de alguém, porque eu vou dar tanto para a igreja, porque eu quero abençoar, porque conta comigo, porque isso, porque aquilo, olha aqui, olha assado, eu vou fazer, eu vou isso, eu vou aquilo, e isso, eu já sei o que vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? Vamos falar comigo, igreja? Aquele que não fala nada, e apenas só fala assim: pastor, conta comigo, só. Faz muito mais do que o que falou muito e não fez nada. Queridos, essa lei da vida é tão real, que um dia, estava conversando com um ex-policial, e eu estava analisando um pouco o comportamento desses homens, que todos os dias eles têm que enfrentar a morte, risco de vida. E nós sabemos que tem policiais de todos os tipos. Tem policiais que tiveram o privilégio de não ter que disparar em ninguém. Já tem policiais que dispararam e tiraram a vida de muitas pessoas, porque eles estavam precisando fazer isso. E eles muitas vezes não querem fazer, mas são obrigados a fazerem isso. Tem os que fazem porque gostam, mas vamos falar das coisas boas. Mas uma coisa dá para perceber nesses homens: eles não falam alto. Você vai ouvi-los muito pouco eles falarem alto ou gritar, porque geralmente eles não levantam a voz. Tem policial aqui. Porque se você brigar com eles, ou desafiá-los, é melhor você ter um bom seguro de vida. É melhor você tirar a vida deles do que brigar com eles. Porque eles não vão erguer a voz para você, você pode bater neles, mas tenha certeza de uma coisa: eles não vão falar nada, mas eles já agiram na mente deles e já executaram. Porque esses são homens perigosos, no sentido de ação. É assim que eu vejo um pouco que Deus olha para a igreja e procura homens e mulheres valentes, mulheres, homens, que são um verdadeiro problema para o inferno, para o diabo, que não falam muito, mas quando falam, o diabo tem que ir embora, porque falam carregado da unção e da glória de Deus. Quando falam, o inferno tem que parar, o inferno vai embora. Quando falam pela autoridade do nome de Jesus, o câncer tem que sair. O enfermo é curado, os mortos ressuscitam, porque falam na autoridade mais poderosa, na autoridade do nome de Jesus. Não podemos comprometer a autoridade do nome de Jesus, de usar de uma forma vã, de usar de uma forma corriqueira. Precisamos saber usar as armas que Deus nos deu. Amém, Pai. E queridos, nós vimos aqui, né, um cachorrinho. Ele estava aqui. Qual é a grande arma do cachorrinho? Como ele se defende? Latindo. Sim ou não? Sim. Amém. Como que um leão se defende? Rugindo, atacando. Os animais têm os seus instintos. Os animais têm as suas armas. Mas eu te pergunto,
Qual é a grande arma que Deus nos deu? Qual é a arma que você tem, que muitas vezes o diabo tenta travar e não nos deixa utilizá-la, bloqueando? Faça assim: está entre as minhas duas orelhas. Aponte para a sua cabeça. A sua mente é a arma que Deus te deu. Sim ou não, igreja? Quem está estendendo a mensagem, dá um glória a Deus. Aleluia! Queridos, é a tua mente que Deus está desbloqueando, é a nossa mente que Deus está destravando para receber a visão de Deus essa noite.